Olá, pessoal! Mais uma live anatômica começando hoje às 9 da noite para os fortes estarem aqui junto comigo. Eu estava assistindo agora uma live com o Marcel do Cosmetry for Doctors, muito interessante também. Convido a todos para conhecer lá depois de novo. Estou esperando aí a doutora Ingrid, minha amiga, super especialista em rinomodelação. Vai ensinar muito pra gente hoje. A gente vai discutir já alguns pontos anatômicos do que a gente já viu no nosso cadáver. A gente já gravou boa parte do curso e eu posso falar para vocês que está algo assim incrível. Porque depende, né? Às vezes a gente pega alguma peça que não pegou o látex direito, né? E essa tava perfeita, assim, os coxins gordurosos todos, os músculos todos, tava muito visível, o trajeto da facial lindo, da temporal, assim. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada por anatomia, então eu acho tudo lindo. A gente não queria parar nem pra almoçar, assim, não parava pra comer. Ó, a Ingrid entrou, vou esperar ela pedir aí autorização de começar a nossa discussão sobre nariz, um tema super relevante. Eu percebo que muita gente. Oi, Ingrid! Olá! Tudo E bom? aí, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, né? Mais uma vez. E aí, está no Tudo consultório? bem? E aí, gente? Estamos aí para mais uma live anatômica, né? Tava adiantando para eles aqui já de como é que foi os dias de dissecção do cadáver, que é uma coisa muito gostosa para gente que gosta, né, Ingrid, de anatomia, de cirurgia, de procedimento. Não dá vontade de parar, a gente não para nem para comer. Verdade, verdade, é muito legal. Tudo que Nossa, desde a época das primeiras fases lá da faculdade, eu adorava também fazer. Acho que aí a gente já começa a perceber quem vai ser cirurgião e quem não vai, né? Porque é como se fosse uma paixão, assim, já meio natural, né? É verdade. Eu E adorava. esse nosso, o cadáver que a gente dissecou em questão, ele tinha uma variação anatômica muito legal no nariz, Ingrid, que vai valer a pena a gente discutir hoje, sabe? Porque uma que é bem legal a gente saber que tem muita variação anatômica e às vezes tem de um lado e não tem do outro. Então é interessante da gente, quando a gente começa a estudar anatomia em cadáver, a gente saber que a gente precisa respeitar muito, né? Conhecer a anatomia e respeitar porque vai ter muita variação Uhum. anatômica. Sim. A columelar dele era diferente, a angular não subia pelo lado do nariz de um dos lados, o outro subia. Então a gente vai mostrar tudo com bastante detalhe no curso de anatomia e foi bem rico, assim, sabe? Eu penso assim, mais que a gente estude bastante, cada vez que a gente vai estudar num cadáver, a gente aprende um pouco mais, porque Sim, é muita riqueza de detalhe na anatomia, né? sim. Muito bom. O curso vai ser, fala aí, ô Beta, pessoal e os colegas que estão assistindo. O curso vai ser dia 1º de agosto, tá quase chegando, né? A gente já tem bastante gente inscrita, o pessoal da dermatologia bastante interessado também. E vai ser assim o dia inteirinho só de discussão de anatomia em cadáver. Tanto dos. A gente vai passar todos os passos da dissecção, então, desde o início, vamos mostrando passo a passo, parando para mostrar todos os detalhes e discutindo no meio. Aí depois a gente dissecou meia face, né? Todo, Uhum. tudo. Foi pele, coxinha de gordura, músculo, acompanhou todo o trajeto da facial, da carótida externa, transversa da face, temporal. Aí a gente depois começou a ir por camadas. Aí às vezes a gente tinha que rebater músculo também para ver os músculos mais profundos. Estudou todos os coxins de gordura, foi até os forames ósseos, assim. Então foi bem completa a dissecção. Aí no outro lado a gente injetou, discutiu todas as técnicas, as principais técnicas de injeção, inclusive de rinomodelação, tá? Uhum. Foi discutido. Uhum. E daí a gente foi dissecando mais rapidamente, mostrando aonde é que estavam os planos de injeção, né? Onde é que foi parar
o gel, então foi bem legal, assim. Acho que vai dar pra gente aprender bastante. E no final, no final não, né? Um terço foi de discussão de complicação. Então, a gente usou hialuronidase, fez injeção retrobulbar, explicou bem a técnica da injeção retrobulbar, que se Deus quiser, a gente nunca vai precisar usar, mas é importante a gente ter a técnica clara, né? Para uma emergência a gente poder usar. E aí, mas vamos falar um pouquinho de Com nariz, certeza. que é o nosso tema principal. Me É, conta um vamos pouco lá. aí como que anda a tua prática de rinomodelação, porque a Ingrid, assim, na plástica, né, a Ingrid foi uma das pioneiras a começar a É verdade. a divulgar nos congressos. Então, conta pra gente um pouquinho da tua experiência. A rinomodelação, então, para quem não sabe, né, para quem está assistindo aí e é paciente leigo, né, ou seguidor, enfim, a rinomodelação, o que que é? É a melhora estética, é um tratamento estético com ácido hialurônico na região do nariz, né? Então, seja para tratar ponta, seja para tratar a base do nariz, o dorso, irregularidades de pós-rinoplastia também, muito bem indicado. Então, são tratamentos estéticos que a gente utiliza com ácido hialurônico, né? Também pode ser considerado o tratamento com toxina botulínica também. Que o nariz demanda às vezes, algumas indicações com toxina botulínica também para melhorar a parte estética. Em tese, até pouco tempo atrás, o único tratamento estético para o nariz seria a rinoplastia, a cirurgia, né? Que ainda é o clássico, né? Ainda é o tratamento clássico estético do nariz, seria a rinoplastia. Mas já lá nas nossas épocas de residência, né? A gente via muitos, inclusive alguns nossos preceptores de residência fazendo rinomodelação já assim no inicial. Só que assim, na minha época, né, Beto? Não sei se tu lembra, na nossa época, né? Não sei se tu lembra disso, mas era considerado assim, até meio que fazia meio escondido, sabe? Era meio errado fazer. Mas, assim, errado no ponto de vista assim, era meio. Não Era era tão meio bem aceito. fazia escondido porque parecia vergonhoso se corrigir alguma coisa que não tinha se gostado esteticamente após uma cirurgia de nariz, por exemplo, com uma gotinha de ácido hialurônico. E hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Enfim, às vezes a gente faz a cirurgia tem N razões, às vezes, para até a cicatrização da paciente, a forma como evolui, pós-operatório, enfim, às vezes fica alguma coisinha indesejada que às vezes uma gotinha de ácido hialurônico ali não vai depreciar em nada, né? O resultado final. E não necessariamente falha técnica, da cicatrização de cada um, né? Então Exato. a gente tem aí um artifício a mais para melhorar um resultado cirúrgico, né? Exato. E hoje em dia procura pelas pacientes por não querer cirurgia, né? Está muito frequente, o resultado mais rápido para tudo, isso, né? Inclusive. E aí, na época, era meio mal, assim, não mal visto, mas assim, era meio escondido, era meio por baixo dos panos, né? Quando o paciente fazia uma gotinha de ácido hialurônico para melhorar, enfim, num pós-operatório de rinoplastia, por exemplo. Mas hoje em dia, né, a gente sabe que, na verdade, se tornou uma técnica muito bem aceita já, inúmeros artigos científicos publicados, inúmeras comprovações científicas. E, inclusive, né, o nosso aí, não sei se é isso que tu vais compartilhar, aí, ó, o nosso artigo aí, que a gente escreveu, eu, a Rita Capelato e a Helena Ramos, eu sendo cirurgiã plástica, a Helena é otorrino e a Rita é dermatologista. Então, a gente, mês passado, né, bem recente, na Aesthetic Plastic Surgery, uma revista bem conceituada aí no meio, a gente fez essa publicação sobre rinomodelação. Então, é um dos artigos que existem, né, sobre rinomodelação, dentre tantos outros que já publicaram, né? Então, assim, mais do que comprovado cientificamente essa técnica e muito grande a procura no consultório. Muito grande a procura porque as pacientes, muitas não querem, como tu falou, não querem ir para a cirurgia.
querendo ou não, a cirurgia de rinoplastia é um resultado ainda que a paciente é meio imprevisível, né? A Ela gente... tem medo, né? Elas têm muito, muito medo, porque a gente tem um passado de muitos maus resultados em rinoplastia, né? É, Agora, é, nos últimos anos, que a rinoplastia evoluiu muito melhor, está muito mais bem estabelecida, que a gente já reconhece resultados bonitos e mais naturais, porque antigamente o nariz operado era o nariz é. visivelmente operado. Com várias sequelas, né? Que a gente às vezes nem sabia o que era direito, mas hoje em dia a gente sabe muito bem que são sequelas, né? Sim, sim. Muita ressecção de cartilagem, né? Desabamento de dorso, enfim. E Não respeitar aí, o ângulo, deixar aquele nariz empinado, encurtado, né? Pequeno. O nariz antigo era nariz pequenininho, assim, com todo mundo sabia que a pessoa operou. Então, hoje em dia, não. cara de Hoje em dia, tu nariz não operado, né? reconhece, né? Tu não reconhece mais o nariz bem operado, né? Assim como era o lifting, né, Ingrid? Qualquer cirurgia É, mudou muito o exato. padrão, evoluiu muito a cirurgia plástica nos últimos anos. É, e aí o que é legal, assim, porque numa rinoplastia, numa cirurgia, a paciente, bem ou mal, por mais que a gente planeje, faça o planejamento, é um resultado, entre aspas, inesperado, assim, para a paciente, porque a gente depende da cicatrização de todas as camadas, né? Eu brinco com as pacientes, o nariz é uma estrutura deste tamanico aqui no centro da face e que compreende todos os tecidos possíveis no corpo. Ou seja, é um negócio desse tamanho que tem osso, tem cartilagem, tem gordura, tem fáscia, tem ligamento, tem Uhum. pele, tem tudo. Músculo, músculo, vaso, Músculo, falei, tem tudo tudo. que a gente Então, assim, precisa. são todos os tecidos que cicatrizam em tempos diferentes, cada Uhum. tecido, né, no pós-operatório, no centro da face. Então, assim, né, no meio do rosto da paciente, que chama muita atenção. E lembrando que é uma unidade que não se movimenta, então a drenagem linfática também é um pouco mais deficiente. Tem um lado bom disso, que, por exemplo, um preenchimento vai durar um pouco mais, mas o lado mais difícil é que demora muito a desinchar uma rinoplastia, por Desinchar. exemplo. Exatamente. Nosso querido mestre aí de rinoplastia da residência lá, o Dr. Volney Pitombo, já dizia, o resultado final de uma rinoplastia são 2 anos. Pois E tem é. paciente, às vezes, que com 3 meses já quer ver algum resultado Claro. ou fazer alguma correção, e o resultado final são 2 anos. Então, bem ou mal, uma rinoplastia demanda todo esse pós-operatório, toda essa paciência por parte da paciente e do médico, né? E Claro. uma rinomodelação, muitas vezes, quando bem indicada, a Sim, gente não... lembrando que não é indicado para todo mundo, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, não são todos os narizes que têm indicação de rinomodelação, mas o nariz que bem indicado para rinomodelação evita a paciente de ir para o centro cirúrgico, tem um resultado mais previsível, porque a gente faz ali no momento, a paciente na mesma hora já vê o resultado, e principalmente um resultado também reversível, porque a Uhum, cirurgia não é reversível, a uhum. rinomodelação é reversível a partir do momento que você tem aí a hialuronidase, que é o antídoto, né, que degrada o ácido hialurônico. O paciente não gostou, você tira e Claro. volta basicamente ao que era antes. Mas é bem difícil Diferente. isso acontecer. É difícil, mas é diferente de uma rinoplastia, né? Que uma correção É, vai tornando uma cirurgia cada vez mais difícil. Tem suas vantagens e desvantagens, como qualquer outro procedimento, né, claro. Ingrid? Uhum. Fala sobre as indicações. O que que tu acha, assim, quais são o nariz que é bom de fazer uma rinomodelação e aquele que não vai ter um bom resultado com rinomodelação? Aquele que a gente fala assim que nossa, esse é o melhor nariz, né? Às vezes eu falo para você, o paciente não vem nem com uma indicação, mas eu falo assim, olha, esse teu nariz aqui é o melhor nariz para fazer rinomodelação, né? E aí, quando elas aceitam fazer, saem bem surpresas, assim, positivamente, né? Mas, então, as principais indicações de rinomodelação. Ponta caída, então Uhum. esse tema aí do nosso artigo, que foi a ponta mergulhante, na verdade, que Uhum. é uma exacerbação da ponta caída, né? A ponta caída bem caída, né? É a Sim. ponta Ó, mergulhante. aqui a gente mostra um exemplo, né, da ponta que cai quando sorri. Essas fotos são do artigo da Ingrid, da Rita e da Helena, tá? Isso, isso. Então, assim, a ponta mergulhante é uma boa indicação para rinomodelação. Inclusive, tem várias teorias, né, para a ponta mergulhante. Eu acho que, na verdade, é um conjunto disso, né?
Muitos autores falam que a ponta mergulhante seria uma visão, que não é uma visão verdadeira, é uma visão tridimensional dos outros tecidos que sobem, né? Pelo o músculo ele é levantador do lábio superior, ele é levantador da asa nasal. Ui, caiu. Desculpa, gente. Ó, tô parecendo o Rubens aqui. Cadê o Rubens? Ó. E aí, mas e outras teorias que falam que realmente porque o nariz tem o SMAS, né? O sistema músculo aponeurótico celular mergulhante, ó, a Ana aí me sacaneando. Que o nariz tem uma faixa de sistema músculo aponeurótico superficial, né? No rosto todo, né? No rosto todo, e o nariz também uma fininha camada, e que pela movimentação do SMAS nasal, a ponta acaba descendo e exercendo essa força em cima das cartilagens que acabam caindo, né? E aí também tem a questão da falta de sustentação aqui na fossa piriforme. Então, o paciente que tem a fossa piriforme aqui muito aberta, que é a fossa nasal, tem aí uma fotinho aí da fossa nasal aí, não, de uma caveira, aí, ó, na base da narina ali, ó. Então, se essa fossa... Me preparei pra live, Ingrid. Então, tô vendo? Se essa fossa piriforme aqui é muito aberta na paciente, não tem sustentação e nem projeção, é um nariz que tem mais a tendência de cair a ponta, principalmente quando a paciente sorri. Então, por isso eu sou um bom exemplo, ó. Olha ali, ó. Então, na beta, ó, isso fica de perfil, beta, e ri, pra gente ver. Olha só, tá vendo? A beta não é que ela tem a ponta caída, mas tá vendo que dá a impressão que a ponta dela cai um pouquinho quando ela sorri? Quando eu sorri, é isso. Eu tô precisando fazer rinomodelação também. Pelo menos um pouquinho de preenchimento na fossa piriforme, né, Beta? Tá marcado, dia 14 com a doutora Ingrid. É isso. Tá marcado tá mesmo. Agendado. A Denise já marcou pra ti. Às 11 da manhã, sabia que tá agendado? Viu? Maravilha. Já dá pra almoçar depois, então. Junto. Mas aí, então, assim, por isso que na técnica que a gente descreveu ali, uma das etapas importantes é a gente fazer o preenchimento na fossa piriforme. É a primeira etapa dos 4 passos. Vamos explicar bem os 4 passos. A primeira é o preenchimento da fossa piriforme, que é como se fosse o finalzinho do suco nasogeniano, esse buraquinho. Eu sou um ótimo exemplo deles para mostrar. Isso. Aqui, ó. Tu não tem. Eu vou te falar que hoje em dia, olha, na minha técnica de preenchimento, Beta, eu pouco preencho o suco nasogeniano mesmo, sabe? Claro. Normalmente só com a sustentação do malar e da fossa piriforme o suco já suaviza muito. Claro. E a gente não quer deixar a paciente com aquela salsicha aqui, né? Sim, então, olha... máximo, quando é muito profundo, tu vai fazer um complemento muito pequeno nessa região, né? Mas até com skin booster, né? Deixou de ser um preenchimento, né, principal, assim, como a gente fazia antigamente. Tanto de olheira, que a gente faz menos, né? Porque a gente faz mais lateralmente, quanto de suco nasogeniano. Então, mas pelo que eu vi, ó, o primeiro step era a fossa piriforme. Fossa piriforme, ó, para quem está assistindo é médico, é até no máximo 0,3, de 0,1 a 0,3 na fossa piriforme, um bolos, né? Isso aí tem que ser, não é difícil, é complicado a gente falar em live assim, porque, né, tem que ser explicado, né? Enfim. É uma técnica, né? Ninguém vai assistir essa live aqui e vai sair fazendo só pelo que a gente tá falando sem mostrar, né, gente? Então... Não, de jeito nenhum. Aí, o segundo passo seria a columela, né? Que é essa parte aqui do nariz, que é a que separa as duas narinas. Então, a columela é uma parte importante da técnica, porque ela vai dar a estaca de sustentação aqui para a elevação da ponta. Isso a gente está falando em relação à ponta mergulhante, tá, gente? Ponta caída. Ponta que cai ao sorrir, tá? Claro. E aí aqui é muito importante, bom, a fossa piriforme também, né? Tem a artéria, ramos da artéria facial aqui, a artéria angular que passa por aqui também, né? Quero falar um pouco da anatomia, tem que tomar muito cuidado com isso. E a columelar aqui, a artéria columelar, né? Gente, rinomodelação é um tratamento
avançado de preenchimento. Não é qualquer pessoa tem o treinamento, que tem conhecimento técnico e anatômico para fazer. Tem que se tomar muito cuidado. É uma área de grande risco, inclusive de riscos vasculares, tanto de necrose, quanto de cegueira, quanto de AVC, quanto de... Então, assim, nariz Não, é uma zona do agrião, entendeu? tanto que não é qualquer médico que faz o preenchimento de nariz, tá, gente? Tem que ser alguém muito capacitado, porque tem que, saber essa zona de risco, saber prevenir essas complicações. Olha só a vascularização do nariz, como é que é. Tem a artéria facial, ela vai dar ramo diretamente ali para o nariz, né? Quando ela dá nasal lateral, ela sobe, que é a artéria angular, e vai se anastomosar direto com a oftálmica. Falando isso para médicos aqui, tá? Que vai direto pro sistema carotídeo interno. Então, tem que ser muito respeitado. Sem contar que não tem... A vascularização ali é muito delicada, né, Ingrid? Uma compressão também pode prejudicar e uma embolização também. Então, realmente, é um preenchimento avançado, né? Avançadíssimo. Muito Assim, preparo para começar a fazer. essa parte da compressão é mais ligada, mais relacionada à questão da ponta, né? Que o nosso querido, assim, ele deu grandes contribuições anatômicas, apesar de ele não ser cirurgião plástico, né? Mas um anatomista aí, que mundialmente reconhecido, que é o Dr. Sebastian Cotofana, que deu grandes contribuições aí para a cirurgia plástica e para a dermatologia. Ele comenta, ele é muito enfático em afirmar que o único local onde um ácido hialurônico, preenchimento com ácido hialurônico pode causar compressão de vaso é na ponta do nariz. Não existe outro local. Depois você pode colocar a quantidade que você quiser, o tecido vai se reacomodar. Agora, na ponta nasal, não, porque se vocês pegarem no narizinho de vocês aí, sendo operado ou não, vocês vão ver que é um local com pouca distensibilidade, né? A pele em relação à cartilagem aqui, mesmo aqui em cima em relação à parte óssea. E vazios muito finos, né? Se você colocar muito produto, comprime mesmo. E aí você pode ter uma necrose de ponta, por exemplo, um sofrimento tecidual pela compressão do vaso, não necessariamente pela embolização dele. Tanto que no artigo de vocês recomendam colocar até no máximo 1 ml em todo o preenchimento do nariz. Isso porque estamos incluindo a fossa piriforme, hein? Porque vai muito produto na fossa piriforme. Então, se você contar que vai 1 a 0,3 em cada lado, você pode botar 0,6 já no total só na fossa piriforme. Sobra 0,4 para todo o resto do nariz. Na ponta mesmo, se você for ver ali, é um bolozinho de 0,02 a 0,08 por bolozinhos na ponta. Porque na ponta aqui a gente quer simular aquele dupla iluminação do domus, né? Porque o nariz esteticamente bonito, ele tem aquelas duas luzes da... Oi? 2 pontinhos que brilham na ponta, né? Isso. Pode ver que o nariz bonito, se a luz... Ó, até o meu tem, ó. Gente, eu nunca operei meu nariz. Muita gente pergunta, tá? Meu nariz não é operado. E a única coisa que eu só fiz foi um pouquinho na columela, mas muito tempo atrás. Mas tá vendo aqui tem... Vocês conseguem perceber que o meu nariz aqui tem duas luzes aqui, ó. A luz tá de frente, tá? Claro que tem que ser uma luz de frente, de cima e tal, né? Uma luz reta. Tem 2 pontinhos que brilham aqui, ó. Isso é desejado no nariz, os 2 pontinhos, porque o domus da cartilagem alar aqui, ele se dobra, tá? A gente tem uma cartilagem aqui que ela se dobra assim. Então, ela tem a crura lateral e a crura medial, que ela faz isso aqui, ó, tá? Porque finge que isso aqui é a minha cartilagem. Aí, ó. Então, ela dobra aqui assim. Então, nessas 2 pontinhas aqui, ó, aqui, nessa parte aqui, ó, é como se fossem as 2 luzinhas aqui do meu nariz, ó, tá vendo? E aí, isso é desejado. Então, para a gente criar isso na paciente, é 0,02, 0,08. Inclusive, quando a gente estava mandando esse artigo e veio numa das revisões, né? O editor da revista,
perguntou pra gente, assim, é um dos editores, né? Perguntou pra gente, tá certo isso, esse volume É aí? 0,02. 0,02 de uma seringa de ácido hialurônico, gente, é tipo assim, Não é é um nada. nada, é um É tisco, zero ponto nada. é zero ponto nada, como a Rita sempre fala nas aulas dela, é zero ponto nada. Então é isso mesmo, é zero ponto nada. Então, para vocês verem que assim, um preenchimento de nariz tem que ter uma acurácia, uma delicadeza no que está fazendo, principalmente na ponta, que é muito, muito importante. Uhum. Aí eu já estou no terceiro step, né, Alguém Beth? perguntou se a gente faz a fossa piriforme com agulha ou cânula. Dá para fazer das duas formas. Eu sempre abordo primeiramente com agulha, toco no osso perpendicular, aspira sempre, por mais que a gente saiba que a facial ali ela é mais superficial, né? Vai que tem alguma variação anatômica, então toca no osso com a mão firme, aspira e injeta, aspira 8, 10 segundos, injeta lentamente no máximo 0,3 de um produto de alto G-Prime, que é o que vocês também preconizam no artigo, né, Ingrid? E com cânula, se precisar fazer um pouco, também dá para fazer, mas Sim. Esse avanço que a gente consegue é melhor com agulha, sem sombra de dúvidas. Isso. E a vantagem da gente fazer a fossa piriforme é a gente dar essa sustentação na base aqui do nariz, que o nariz faz isso aqui, ó, ele dá já uma projetada, tá? E aí também impede que a gente tenha pela miomodulação, impede que a gente tenha uma grande excursão desses músculos do sorriso aqui que abrem a base do nariz e que na abertura dessa base do nariz a ponta cai. Então, quando a gente faz a fossa piriforme, o nariz, ao sorrir, ele não abre tanto. Ele trava um pouco aqui, tá? Isso pela miomodulação que acontece no local. Bom, daí a Já foram columela, três. falamos. Ó, já foi, E né? a ponta. Columela e ponta. Então, por último, tem o Radix. Eu estudei o teu artigo, viu? Eu tô vendo? Mas daí, gente, olha só, é uma coisa muito importante para quem está assistindo, né? Rinomodelação não é uma receita de bolo, né? Isso que a gente está falando aqui é de uma forma geral, mas é claro que depende muito de cada paciente e da análise técnica e estética, principalmente o olho, né? Principalmente estética, né? Porque a técnica a gente até aprende, mas a pessoa tem que ter o olho clínico para descobrir em cada paciente o que está indicado em cada caso, né? E executar aquilo ali, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Principalmente, né, Beta? Para quem dá aula, assim, eu vou dizer, hein? Ensinar para o aluno aquilo que a gente enxerga e que a gente acha que tá bom na nossa visão estética, ensinar muito difícil. Gosto estético, eu acho que é a parte mais difícil, né? Algum colega aí que dá aula concorda comigo? Porque técnica se aprende, mas e aí? E explicar qual é a... Ó, a gente teve esse final de semana que passou a aula, o curso da Virgínia Amaral e da Cris Alves, que foi excelente, assim, até o curso ainda está online para quem quiser, porque é uma visão de análise facial. É claro que mesmo assim é difícil ensinar um senso estético. Mesmo assim. Mas eu acho que já é muito bom para aprimorar essa avaliação, porque é muito amplo, né, Ingrid? São muitos anos a gente estudando estética. E mesmo assim o teu gosto é diferente do meu gosto. Então, né, mas tudo tem que variar dentro de um belo, né? A gente não pode perder a noção, como a gente vê por aí hoje em dia, né? Sem falar de profissionais, mas a gente vê umas fotos de antes e depois que é impressionante. A pessoa tá postando aquilo achando que é um bom resultado. Parece até uma piada, porque aquilo é uma coisa que, ao nosso ver, é muito feio, né? Mas a pessoa não tem noção de estética. Então, ela aprendeu algumas coisas de técnica e não tem noção nenhuma de estética a ponto de divulgar, né? Como um bom resultado. Então, realmente é difícil ensinar senso estético, né? Mas o muito curso difícil. da Virgínia é uma boa opção para começar a entender melhor isso, né? É um norte, assim, né? Mas por isso que eu falo, né? Cada médico tem um paciente que merece e vice-versa. Por quê? Claro. Na verdade, no fundo dessa frase é o seguinte: cada paciente vai procurar o médico de acordo com o seu senso estético, né? O que se espelha, o que se vê que é belo para si, né? Claro. Tem essas proporções matemáticas, essas coisas e tal, mas mesmo tendo isso, a gente percebe que cada paciente procura o médico de acordo com o seu gosto, com o seu senso estético. E aí você vai se identificar
com o próprio médico Claro. ou com as suas pacientes que você conhece, tal, suas amigas, ficou bonito, não ficou, vai procurar o médico que, né? Enfim. Uhum. Bem Então, colocado, Ana. A beleza está nos olhos de quem segura o bisturi, ou a agulha, ou a cânula, né? é isso mesmo. É isso aí, que foi bem abordado lá no curso que a gente fez, né? E também outro curso que vai ter interessante de rinomodelação esse final de semana da Rita Capelato, né? É Que escreveu importante, exatamente. para Da quer Rita, aprender. a Rita já fazia esse curso ao vivo, é um curso excelente. Eu tive já a oportunidade de. Inclusive, o nosso artigo, uma das coisas das etapas do artigo aí foi fazer a medição das pacientes, né? E as fotografias e tudo, e foi durante um curso dela, que é excelente, e super recomendo também. E Eu dessa acho que vez ela vai fazer online, né? hoje em dia, assim, a gente tem muito acesso à informação, a medicina está atualizando muito nessa questão de procedimentos e cirurgias e estética, então a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então tem que fazer um curso técnico de rinomodelação, curso de anatomia que a gente está disponibilizando, ele é para isso também, principalmente para prevenir e manejar complicações, né? Então é a base. Não dá para sair injetando no É, rosto sem ter muita noção anatômica. Isso é questão de responsabilidade com o paciente, inclusive, né? exato, É o exato. primeiro que eu posso oferecer para o paciente é segurança. E depois, uma boa avaliação da face, avaliação estética para oferecer um bom resultado, né? É. Então, é responsabilidade nossa com o paciente também. Então, a gente tem que estar sempre estudando. Não dá para achar que aprendeu uma técnica e vou continuar ali. Exatamente. Exatamente. Ô, Beto, olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu tenho um negócio aqui de uma aula minha, uma aula de rinomodelação que eu dou. Olha só, o que eu achei aqui, ó. O Uhum. SMAS, ó, do cadáver, tá vendo? Ó, Uhum. o SMAS, para quem não sabe, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial da Face, é Uhum. essa. No nariz, na bochecha, é bem mais espesso. No Uhum. nariz, é essa fina camadinha aqui que recobre, ó. E ela tem uma importância no nariz, né? De recobrir Uhum. as cartilagens e inclusive na movimentação também, porque ela está intimamente ligada com os músculos. Claro. E Né? lembrando que os Então, vasos passam abaixo do SMAS, acima do SMAS, né? Por isso que quando a gente vai fazer um preenchimento em dorso do nariz, a gente tem que ir bem profundamente tocando no osso. Teoricamente, essa região é avascular, mas mesmo assim a gente tem que aspirar e fazer com cuidado, né? E tu sabia, Ingrid, que a gente tem 4 tipos de SMAS na face, né? A gente falou bastante disso no nosso curso de cadáver, tá? Que vai ser dia 1º de agosto, porque dependendo da área, o SMAS ele se comporta, né? Já foi bem descrito isso com biópsia, ele se comporta de maneira diferente. Na parte lateral, ele é mais fixo, por isso que a gente usa a parte lateral para fazer um lifting. Né? Na parte já do médio do rosto, ele é mais frouxo, então é onde a gente isso. consegue mais expansão dos tecidos. Na parte pele oral, pele orbitária, ele já é diferente, ele já está meio que entremeado com o músculo e tem pouca gordura no meio. E do nariz é um outro tipo de SMAS. Então, até isso merece uma atenção especial, porque tem o mesmo nome, mas cada um com alguma característica diferente. Isso já é muito bem estudado. Não, e que legal, né? E assim, agora eu lembrei de uma coisa, para não sei se tem algum Faridete aí assistindo, né? A Lorena já falou aí. O pessoal do Farid aí, ó. O Farid, Dr. Farid Hakimi, que é nosso chefe de residência, onde a gente fez residência, ele falava que o SMAS era uma tambre. Lembra, Beto? Uma tambre, para quem gosta de churrasco, sabe aquela gordurinha que recobre os músculos, que dá até uma maciez para o músculo, para o churrasco? É uma tambre, é isso aí. É Uma isso tambre, aí. o SMAS é uma tambre da face. É verdade, Né? ó. Ó, a Sens aí, ó. Aí, a Mariana Sens, olha só. Gente, olha só. Aí, aqui, ó. Quer ver o resto da minha aula aqui, ó? Que tu tinha me perguntado sobre as indicações, né, de Tá. rinomodelação. Ó, Uhum. eu não sei se está conseguindo ver aí o pessoal. É só baixar um pouco como é que chama? Os comentários aqui, ó. Mas, ó, as indicações de rinomodelação. Dorso baixos e assimetrias do dorso, como pequenas gibas, tá? Uhum. Sim. Pitose da ponta, como eu já falei, né? Pode ser congênita, pode ser ou da idade, ou até adquirida, né? Uhum. Uhum. Assimetrias de ponta ou pequenos defeitos da cartilagem alar e triangular.
Uhum. Columela, aquela columela, como é que chama? Ai, gente, fugiu agora o nome em português, olha só, estou lendo aqui em inglês. É a columela que entra aqui, ó. Tá? Esqueci o nome A agora em retraída, português. né? Uma Retraída, columela columela retraída. retraída. Columela retraída é excelente, aquela columela que é assim, ó, Sim, gente, ó. sim, sim. Que é Tá? reta, né? Fica muito reta, assim, aí dá aquela É. curvaturinha um pouquinho mais natural, né? E rinoplastias prévias, aqui, ó. Rinoplastias prévias Uhum. com rinoplastia prévia com alguma Alguma assimetria, depressão. alguma depressãozinha. Só que aí, gente, Uhum. rinoplastia prévia para fazer rinomodelação, aí tem que ter, então, se numa rinomodelação já tem que ter cuidado, com nariz que tem rinoplastia, então o cuidado é redobrado, É triplicado, redobrar. quadruplicado, tá? Porque Porque a vascularização está mais comprometida, né? Com certeza. Porque às vezes, ó, às vezes a gente precisa cauterizar uma columelar na hora de uma rinoplastia, então já não tem, né? Claro que eles vão fazendo, os vasos vão se organizando de maneira colateral para suprir né, aquele leito, mas aí já fica deficiente. Então, realmente requer um cuidado maior e às vezes tem que fazer em mais etapas, né, Ingrid? Quantidades pequenas, né? isso. Menos é Uhum. mais. Exatamente. Por exemplo, em paciente que eu não vou fazer a falsa piriforme junto nessa, né, pela técnica ali do nosso artigo, por exemplo, a paciente que não tem indicação de fazer falsa piriforme, eu normalmente faço em 2 etapas a rinomodelação. O nariz sozinho, sem falsa piriforme, em geral, não suporta 1 ml inteiro, tá? Então, Uhum. assim, e é arriscado de fazer aquilo que a gente já conversou. Compressão por excesso de volume na ponta, por exemplo, e necrose de ponta, né? Então, Uhum. isso é muito sério. Isso aí, assim, rinomodelação é uma coisa que a pessoa tem que ter muita experiência e cautela para fazer, né? E aí as Claro. contraindicações. Quer que eu fale das contraindicações também, Beto, aqui? Vamos, pode falar, fala as contraindicações. Ó, Vamos falar tudo. os A narizes que gente quer não. te sugar, tu entende tudo de rinomodelação. Eu tô aprendendo aqui junto. Olha, ó, os narizes que tem contraindicação, porque, né, ó, então vou falar aqui, ó, muitos narizes, as pacientes acham que todo mundo pode fazer rinomodelação, e não é, Uhum. né? Tem narizes que chegam, que a paciente que chega e vem para fazer rinomodelação, e eu, como cirurgiã plástica, me sinto na obrigação de falar que não tem indicação e que ela precisa ir para cirurgia. É cirúrgico, nariz cirúrgico. Não adianta Uhum. ficar querendo enrolar paciente com tratamento de rinomodelação ou de fio, ou seja lá o que for, tá? Então Uhum. vamos lá. Contraindicações da rinomodelação: pontas largas e muita hipertrofia das cartilagens alares, ou Uhum. seja, aqueles narizes que têm a ponta muito bulbosa, né? Ou Uhum. seja, muito nariz de batatinha. Uhum. Geralmente, a rinomodelação, em alguns casos, pode até dar uma impressão tridimensional de afinamento da ponta, mas em geral são narizes cirúrgicos, Claro. tá? Uhum. Uhum. Então, Cuidado dos narizes gregos, a Ana tá falando, por causa do dorso já muito alto, por né, causa Ana? do dorso alto, do ângulo fronto-nasal muito, muito já aberto, né? Uhum. Uhum. Dorso muito largo, que são aqueles dorsos que precisam de osteotomia, ou seja, de fratura óssea. Então, Uhum. não tem como. É a mesma situação. Você pode dar uma impressão de afinamento do dorso, muitas vezes melhorando a questão da luz e da sombra do nariz. Mas você Sim. nunca vai conseguir afinar um dorso ósseo com com rinomodelação. Você vai ter que Uhum. levar para a cirurgia para fazer uma osteotomia, que é a famosa fratura, né? Uhum. Uhum. Ou aquela giba muito grande, né? Tipo Sim, nariz de tucano mesmo, aquele paciente que tem claro. uma giba gigantesca aqui assim, ó. Tu não vai nunca conseguir preencher para deixar reto aquilo, vai ficar com um dorso gigantesco. Exato, pequenas gibas a gente consegue disfarçar com rinomodelação, que a gente faz o preenchimentinho no radix, um preenchimentinho um pouquinho aqui no supratip, e a gente Uhum. disfarça a giba, Uhum. tá? Uhum. Mas Uhum. com gibas muito grandes, Uhum. é cirurgia, tá? Ó, Aí alguém vamos está lá. perguntando do desvio. Um nariz com pequeno desvio, às vezes tu consegue disfarçar quando tem indicação de preenchimento do dorso, mas um desvio grande, não, né? Aí até com cirurgia é difícil de corrigir desvio, É, porque o nariz tem uma memória. Então, por mais que tu coloque enxertos para segurar o nariz no meio,
ele tem uma memória que tende a voltar um pouquinho o desvio, né? Então, Uhum. mas às vezes consegue um pequeno desvio, às vezes tu consegue dar uma camuflada naquele desvio. Sim, especialmente desvios terminais, né? Uhum, Desvios do septo caudal aqui, ó. uhum, Desvio do uhum. septo caudal, se você fizer um preenchimentinho aqui bem específico no lado certo, você consegue melhorar. Na espinha nasal do outro lado, né? Exatamente. É muito interessante isso. Então, aquele paciente que se incomoda, ó, gente, até o meu é meio, ó, Todos são. todo mundo tem, tá? Um pouquinho de desvio. É. Então, Ó, é, tá todo mundo se identificando com os narizes aí, ó. Quando a é, gente vai falando, eu falo, o meu é assim, o meu é assim. é. Então, assim, aquele paciente que quando olha de baixo, assim, eu tenho paciente às vezes que vem com essa queixa, né? Às vezes tem Claro, paciente com umas queixas bem assim, mas enfim, que específicos. se olha de baixo assim e vê que o nariz é um pouquinho desviado aqui, isso aqui é um desvio normalmente de septo caudal da Uhum, cartilagem septal. Então, às vezes, a gente consegue um pouquinho de preenchimento aqui, a gente resolve essa situação estética. Mas a uhum, parte funcional, se a pessoa tem um desvio com dificuldade funcional respiratória, daí já é mais, né? Aí tem que, aí é um otorrino, é tratar a parte funcional, né? Fazer a septoplastia, turbinectomia, o que tiver indicação, né? Isso. Principalmente para quem Aí, não ó, respira bem. Isso é só estética. A rinomodelação ela é só estética, não vai mexer em nada reparador, né? e sabe, Beta, que até falando antes de terminar ali as contraindicações, questão de funcionalidade aqui do nariz, tem um preenchimentinho que a gente faz na válvula externa aqui, que muitas vezes melhora o turbilhonamento do ar aqui do nariz e o paciente Claro. sai respirando melhor, tá? É, Muitas vezes, tá? Eu já tive muitas pacientes que, de levantar a pontinha do nariz, relatam, referem que estão respirando melhor. Olha que claro. coisa. Uhum, Né? Então é uma claro. coisa que a gente não pode prometer para paciente, mas é um ganho, né? É um up, Aquela né? paciente que quando ela puxa o ar, por exemplo, muito forte, e ela colaba a asa do É, nariz, né? Que a gente fala que a gente fecha a válvula externa. Se tu isso. dá um suporte com o ácido hialurônico, tu podes ajudar. Mas é muito difícil a gente prometer alguma melhora funcional, né? Só com preenchimento. Às vezes consegue um pouco, com certeza. Isso. Mas o objetivo não vai ser o tratamento funcional, o tratamento É, estético do nariz, e de quebra ela ganha essa melhora na função, né? E falando exato. nisso, Ingrid, por isso que é importante usar um produto de alto G prime, né? Porque Isso. é como numa cirurgia, tu vai usar estrutura no nariz. Então, para dar estrutura, tu vai usar um produto de alto G prime. Eu vi que no artigo de vocês usavam Restylane Lift, Juvederm Ultra Plus, Isso. produtos mais durinhos. E preferem os com menos crosslink. Por quê, Isso. Ingrid? Explica isso Eu pra gente. prefiro. Porque ele dá mais projeção, menos volumização. Minha, minha, Uhum, minha, minha experiência, tá? tá. Eu não Uhum, gosto do Voluma para fazer rinomodelação. Eu amo tá. o Voluma, tá? É Uhum, um uhum, produto excelente, mas para rinomodelação eu uhum, prefiro o Restylane Lift, que é da Galderma. Gente, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? uhum, Graças a uhum, Deus tenho orgulho de falar isso. Eu tô uhum. falando aqui, mas só porque quem é quem é colega aí. É, Mas assim, ó, eu e a gosto muito Ingrid do. usa todos, né? A Ingrid usa É, todos os principais laboratórios, né? então, assim, gosto muito do Restylane Lift para fazer renomodelação. A Uhum, Rita também usa bastante. Gosto uhum, muito do Intense, do Belotero, para fazer remodelação. Acho que é um produto excelente também para isso. E do uhum. Juvederm Ultra Plus. Que é a linha mais antiga, né? Que é muito É, boa também da Allergan, né? que é o que tem um G-Prime relativamente alto, mas como não é da linha Vai Cross, Não tem ele tanto não. crosslink. Ele é um produto, é um ácido hialurônico que ele fica mais onde a gente quer, sem volumizar muito depois. Sem volume... O Voluma, por exemplo, ele tem um alto G-Prime, mas ele dá uma maior volumização global da onde ele é colocado. Então, às vezes, a gente não consegue muita definição de ponta. Então, ó, mas por quê? Isso eu te falo, como sou speaker da Allergan, a gente estuda bastante a reologia dos produtos, pelo menos Sim, os deles eu sei bastante. Porque a linha Vai Cross, né, que é o Voluma e tal, eles têm uma integração tecidual muito maior. exato. E talvez no nariz não é o que a gente queira. A gente não quer a integração tecidual. Então a linha antiga ela tem muito menos. A gente estuda em lâminas mesmo, sabe? Uhum. Um se entremeia de um tanto com tecido que tu nem reconhece mais depois. E a linha antiga, Juvederm, Ultra Plus, não, né? Então por isso, aí no nariz tu consegue deixar as estaquinhas ali, que é o teu objetivo.
O Antiga, gente, não é que as pessoas não estão usando mais, tá? O Antiga é porque Não, é mais. ele já existia Já antes. existia antes, mas hoje É, em dia claro, ainda se usa muito essa linha, tá? Inclusive, claro. eu uso, um monte de gente usa, mas não é porque é menos moderno ou mais Não, moderno também. A gente tão usa bom dependendo. quanto. Por São isso que assim é objetivos muito diferentes. importante a gente conhecer todos os produtos para saber indicar qual é o produto o melhor produto para cada caso, né? Aí olha Uhum, só, vou voltar ali nas contraindicações então aqui, as contraindicações de rinomodelação então. uhum, É, narizes muito longos, né? Narizes uhum. muito longos que tem que fazer diminuição volumétrica mesmo, de tamanho, de comprimento, né? Então, tu não vai Longitudinalmente no nariz, injetar então volume, né? Então, tu não vai injetar volume. Esse é, nariz é um nariz cirúrgico, né? O muito longo. cirúrgico. E columelas pendentes. Columelas pendentes, gente, eu diria, eu ouso dizer que columela pendente é, na verdade, o tratamento mais difícil relacionado à rinomodelação. Por quê? Nariz longo, você ainda pode tentar levantar um pouquinho a ponta e ainda dar uma disfarçada. Uhum. É, ponta larga e dorso largo, você pode fazer um pouquinho de preenchimento e com um jogo de luz e sombra você pode disfarçar alguma coisa. Agora, columela pendente é isso aqui, gente, ó. É quando aquela columela é assim, ó. O teu Columela tipo. pendente não tem que fazer, por quê? A parte da columela é uma etapa importante na rinomodelação, onde a gente tem que preencher a columela aqui. Pra ela E, dar suporte pro nariz, né? É o suporte do nariz. é, Aí tu não e pode dar volume numa columela já pendente, já né? volumosa ou já, Uhum, né, já uhum, pendente. Então, aí é meio complicado. Columela pendente uhum. realmente é bem difícil de fazer com rinomodelação. Ó, a doutora Janete aí tá ajudando a gente nos comentários. Janete, obrigada. Uma paciente aí que tá com dúvidas por questão vascular, tá? Às vezes a gente não consegue ver todos os comentários, É, eu mas eu não tô tô olhando lendo aqui os por comentários, cima. gente. Desculpa. A Gabi Schwartzman tá com a gente também, que é uma outra especialista em rinomodelação também. Então, obrigada aí por estarem com a gente aí ajudando nos comentários, que às vezes a gente não consegue responder tudo, né? Então as colegas estão respondendo, que bom. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Bom, mas aí as contraindicações são essas. E E no artigo, né, Ingrid, também fala bastante, vocês misturam agulha, cânula, porque existe muito essa discussão do que é melhor. Para começar, que não existe certo e errado. Em nenhum lugar, né, na face, vai ter o certo e errado. Vai ter a preferência do cirurgião e também aquele cirurgião que usa só uma coisa ou só outra. Talvez ele... O cirurgião não, o médico, né, injetor. Talvez ele precise abrir a cabeça e começar a usar uma coisa para uma coisa, outra para outra. Porque exato. né? É que nem o Arthur Swift que fala, né? Que como tu vai comer, tu não usa o garfo e a faca. Então é mais ou menos assim, a agulha e a cânula, né? É, Mas o nariz também, tu pode usar as duas coisas. Inclusive, na técnica, nos four steps que elas descreveram, usa a agulha e a cânula, cada coisa com um sim. dispositivo, né? Então, vamos esclarecer um pouquinho isso mais? Vamos. Então, assim, na verdade, ali, né, em relação à fossa piriforme, eu faço 100% com agulha, né? Uhum, uhum, A columela pode ser feita com agulha ou com cânula. uhum. Ponta, 100%, ponta pode ser feita com agulha ou com cânula. Eu, particularmente, pela precisão da ponta, que é 0,02, 0,08 de produto, eu prefiro com agulha, mas, gente, Uhum. isso é assim, tem que ser com muito cuidado, mesmo com cânula também. A gente fica nessa de cânula, agulha, na verdade, assim, hoje em dia já está mais do que comprovado que os eventos vasculares são muito mais comuns com cânula, na verdade, e que dá uma falsa impressão de segurança, né? Sim, sim. A gente discute muito isso, Ingrid, no curso de anatomia, tá? A gente vai discutir muito isso. E mostra de verdade assim a entrada com cânula que a gente consegue. São vasos Sim, calibrosos, a gente consegue cateterizar vaso com cânula. Então tudo depende, né, de tu saber onde é que tu tá, o que que tem embaixo daquilo para tu escolher o teu dispositivo e mesmo assim com delicadeza. Teve uma colega nossa que está aqui até nos comentários que esses dias cateterizou a temporal com cânula e percebeu na hora, já aspirou, não aconteceu nada, porque ela tinha uma sensibilidade tão grande na mão, uma cirurgia tão, né, experiente, que ela, opa, sentiu uma diferença de resistência. Devo estar na artéria temporal, porque ela tem um domínio pleno da anatomia. uhum, E uhum. aspirou e estava mesmo. Então, olha a importância disso. Então, É, imagina se a pessoa achar. Ó, ela já se denunciou aí, a Gabi.
É isso aí, Gabi, porque a gente, né? Tu sabes, imagina, tu já estudou tanta anatomia, já dissecou o cadáver, né? Tem essa intimidade toda. Então, tu percebe, sabe onde é que tá, onde tu estás trabalhando, né? Então, consegue ter essa sensibilidade para isso. Mas convenhamos que tem que ser bem experiente para conseguir ter essa sensibilidade. E no nariz é a mesma coisa, né, Ingrid? Então, não é agulha e a cânula, né? É saber manipular as duas coisas, né? A cânula que a Gabi tava era 25, né, Gabi? Eu acho que quando aconteceu. É. E aí, assim, aí aí as pessoas perguntam, né? Algumas pessoas já me perguntaram, mas como que eu vou adquirir experiência de rinomodelação sem fazer, né? Tipo, a pessoa tem que começar a fazer, para a pessoa começar a fazer, para a pessoa fazer tem que ter experiência, e aí o que que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Claro, mas Porque, ó, eu tenho um conselho para dar, né? Eu gosto muito de ensinar os inexperientes, né? Adoro dar aula para residente, dou bastante workshop já há muitos anos para residente. Eu acho que é o povo que eu mais gosto de ensinar, assim, porque eles estão tão ávidos ali para aprender tudo, né? sugam todas as Então, informações, né? então, assim, em primeiro lugar, estudar muito e ter conhecimento anatômico, né? Conhecimento da técnica. Começar por áreas mais fáceis. A gente não vai começar pelo nariz. Quando tu vai fazer rinomodelação, tu já Não tem que dá. ser um injetor mais experiente, tu já tem que saber tratar complicação, inclusive, porque tu pega de cara uma área mais avançada e já acontece uma complicação de cara, tu nem sabe manejar. Então, começa do começo, né? Começa tratando um malar, um mento. Não que essas áreas sejam seguras, porque a gente já sabe que o sistema arterial da face está todo interligado, então todas as áreas são de risco, né? Mas são mais seguras essas áreas, né? O malar, depois o mento, daí a mandíbula e começa a fazer um lábio. O lábio também é arriscado, mas com cuidado, pequenas quantidades, movimentos lentos, estudando e se aperfeiçoando, pedindo ajuda dos mais experientes. E acho que por último tu chega ali, né, Por numa pele último, o nariz. pobre e no nariz, porque Agora, são áreas delicadas. inclusive, vamos comentar uma coisa: o preenchimento de nariz ou a rinomodelação para todos os laboratórios que produzem ácido hialurônico é um tratamento off-label, que a gente chama, que é um tratamento fora do preconizado, assim, pelo recomendado pelos laboratórios. Ou seja, quem está fazendo rinomodelação tem consciência de que não tem o aval e a retaguarda de um laboratório de ácido hialurônico para fazer, tá, gente? Para vocês verem o quão técnico e específico e arriscado, sim, por que não dizer, né? O preenchimento de nariz. Porque não é qualquer um que pode fazer, gente. Tem verdadeiras atrocidades que a gente está vendo aí. A Gabriela lembrou bem, no Brasil. Sim, no Brasil, fora né? Já né? Fora já é liberado em muitos países. Claro, e assim, mas só que apesar de que é uma técnica muito bem já reconhecida, como eu já falei, né? Cientificamente, com inúmeros trabalhos científicos publicados, ó. Mais uma me perguntando se eu tenho plástico no nariz. Eu não tenho. Se tem eu nunca operei nada na minha face, tá? Fora a injeção aí, não tem nenhuma cirurgia no meu rosto. Mas nariz também, mesmo assim, nem rinomodelação eu considero que eu fiz, porque na verdade tem 4 anos que eu fiz 0,2 na columela aqui. Então, meu nariz é meu mesmo, gente. Isso aí não. Até todos isso eu recebo bastante pergunta, mas. Tem essa paciente que estava com questão vascular, que as médicas estavam ajudando aí. Ela disse que já fazia 4 anos que ela fazia, agora ela teve uma questão vascular, né? Então, pode acontecer sim, acontece com profissionais sérios, mas o profissional tem que saber manejar, né? Porque quando bem manejado, diagnosticado precocemente, tem que saber diagnosticar, começa por aí. Porque se a pessoa não tem noção, ela não vai nem perceber. Como a gente já viu aí, né? Mas só não tem quem não faz, gente. Claro, quem não faz, ou quem disso. mente. Ou quem mente, né? Ou a gente já viu aí gente postando lábio ocluído, né? Meu Deus, gente. Lábio ocluído. Várias vezes acontece. Então tem gente que não sabe nem identificar que teve oclusão. Tá? Nem então, identificar. Isso é muito sério, é muito sério. E ali a Mariana Sens também lembrou uma coisa muito importante, que eu faço também nos meus casos, tá? O pós, né? Vamos falar do pós agora. Que é o seguinte, paciente de rinomodelação, tá? Que é de fora da cidade, que eu recebo muitas pacientes de outras cidades próximas aqui, tá? Eu peço sempre para ficar pelo menos
3 horas na cidade ainda para observar, vai tomar um café, vai almoçar, vai depois, qualquer coisa, me manda uma foto antes de ir embora. Paciente que é da cidade mesmo, também mesma coisa, eu peço mais tarde que mande uma foto pro celular da clínica, uma foto de frente, uma foto dos dois meio perfis, assim, só pra gente dar uma olhadinha para ver se tá tudo bem. E sempre, né, qualquer alteração de dor, de coloração, qualquer dúvida diferente, paciente nos contactar, né? Claro. E mesmo Quanto assim, também mais no dia cedo, seguinte, a gente sempre pergunta se tá tudo bem e tal. porque quanto mais cedo esse diagnóstico, e mais cedo tu começar o tratamento, melhor as chances, né, Ingrid? Então eu vejo ali, quando vários colegas nossos de vez em quando têm, mas raramente é algo desastroso, porque intervém cedo, então é uma Exato. complicação que ela acaba sendo facilmente tratada. O problema é quando ela não é tratada, que é aí que a gente vê as grandes complicações. Ó, também a paciente perguntando aqui, ó, quantos dias em média para sair o roxo? Isso é muito importante, tá, gente? Nariz geralmente não dá roxo, tá? Se o nariz tá com roxo, tem problema, tá? Então, assim, aí manda foto, conversa com o seu médico. Outros locais, até eu tô com roxo aqui, que eu fiz o meu botox ontem e fiquei com roxo aqui, tá? Outros locais, olheira, queixo, lábio, ok, hematoma. Nariz dificilmente vai dar roxo, tá? Nem na Se tem cirurgia, né? roxo. Na cirurgia de nariz, tu Ah, fica não, roxa sim, aqui, né? Mas o sim. nariz em si não costuma ficar A roxo, né? rinomodelação não deixa roxo, geralmente. Se tem hematoma é porque tem alguma coisa errada. E que é outra coisa que eu ia falar também? Ah, tá. Tanto que é uma coisa que é o único local que eu proíbo de fazer gelo, de preenchimento. Então, nariz não pode fazer gelo. Não faz, deixa inchar, ok. Toma um corticoidezinho anti-inflamatório para não inchar muito, mas gelo nunca. Tá? Porque já é uma região Ó, com alta probabilidade de comprometimento vascular. Se você faz a o vasoconstrição gelo pela faz temperatura. vasoconstrição. Claro, claro. Não, alguém está perguntando se já teve que usar hialuronidase. Acho que não tem nenhum injetor de grandes volumes que Já, não tem que de vez em, já teve já, algumas vezes que usar. Isso não tem como. Só não vai ter já. complicação quem não faz. Se eu desconfio, se ficou com uma areazinha, assim, ó, eu acho que eu botei um pouquinho a mais na ponta e ficou com uma pontinha um pouquinho mais esbranquiçada, eu não espero. Eu já coloco a hialuronidase e depois a paciente volta depois de 20 dias para a gente fazer mais um pouquinho. Mas eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que deixar a paciente embora com desconfiança de compressão vascular. Tá? Eu acho que o objetivo aqui não é dar medo em ninguém, né? É orientação, né? Que pode ser feito o procedimento, deve ser feito, mas por um profissional capacitado, né? Então não é uma coisa para se fazer em qualquer lugar, né? Tem que ser alguém que tu confia, né? Que tem experiência com isso e vai saber te tratar caso tenha qualquer complicação. Ali, ó, estão perguntando também do uso do óculos. As perguntas de Tá no pós-procedimento artigo, é bem comum, né? tá no Óculos artigo também. mostrando. Paciente que fez só a pontinha do nariz, tratamento de ponto, não precisou de tratamento de dorso, tudo bem usar óculos. Mas quando Uhum. fez preenchimento de dorso, tem que evitar óculos e tem que evitar, hoje em dia, em tempos de pandemia, né? Eu proíbo, A máscara. infelizmente, de usar a máscara N95. Não dá, né? Uhum. Então, óculos Ô, e. Ingrid, eu tirei a máscara em 95 a 1 da tarde, ó. Tá até agora Olha ali. com marca aqui, ó. Imagina com uma rinomodelação. Impossível, sabe? Daí. Vai afundar E mesmo. mesma coisa para preenchimento de malária e olheira, né? Ela estrangula essa região aqui, ó. Então não A gente pode, fica vai com edema. estragar o preenchimento. Mesmo o preenchimento antigo, a gente fica com edema. Imagina se acabou de fazer, né? Vai É, modelar. Porque o preenchedor, os preenchedores modernos, eles ficam mais ou menos... Eles são moldáveis por uns 3 dias, né? Então, qualquer coisa que vai apertar nos próximos 3 dias vai marcar. Então, não pode, é. de jeito nenhum, Usa né? face shield, usa outras coisas, mas não dá. O óculos, 7 dias do óculos, né? eu peço pelo menos, assim, como eu sempre peço para paciente voltar com 20 dias, né? No pós, assim, então eu peço no mínimo 10 dias, mas a preferência, se ela pudesse, ela não usar óculos de grau, for só óculos de sol, eu peço para não usar até o retorno, 20 dias. Tipo, Uhum, óculos de sol, gente, ninguém vai morrer se não usar óculos de sol, né? E uhum, muitas vezes a pessoa usa lente de contato, dá um outro jeito. Eu já uhum. tive Ó, paciente até que prendeu um micropore na testa aqui.
O óculos ficar cambaleando aqui assim para não cair no meu nariz, entendeu? Ô, Ingrid, a gente está acabando. Eu deixei aqui por último o teu artigo para quem quiser saber, que a gente embasou nossa live hoje nesse artigo. Ai, que pena, Beto, tinha tanto mais assunto que pra gente falar. Não, eu não acredito que já deu uma hora, sério? 30 segundos, ó. Impera Doctors presentes em peso. Obrigada, gente, pelo apoio. E Ai, mas divulgar não dá pra gente entrar de novo? Dá, podemos entrar mais um pouquinho, mas eu tenho que encerrar, que a live vai ficar gravada, tá? Mas vai ser muito legal. Obrigada aí, Ingrid, por dividir a tua expertise com a gente. Ingrid, eu queria falar mais. Eu acho que eu tô taquilálica hoje. Tá, só vou sair a hora que cair, tá, gente? Vamos lá. Quem tem mais pergunta? 6 segundos. Depois deixem perguntas lá nos comentários. Tá, então deixa eu falar.